Vamos iniciar hoje o nosso projeto com HTML e CSS. Então, vamos criar um projetinho pessoal e, ao final da aula, nós vamos versionar esse nosso código lá no GitHub. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma repassada aqui em toda aquela parte conceitual que nós já iniciamos nas aulas anteriores. Então, começando com o conceito de back-end e front-end. O que é cliente-servidor, HTML e CSS? Bom, cliente-servidor, acho que está muito claro para todos, né? A definição. Na prática, a gente já vem usando isso, a parte do cliente, a parte do software cliente que a gente usa é o navegador, né, que nós utilizamos. E na parte do servidor, nós, como utilizamos o Visual Studio Code, nós estamos utilizando aquele live server, né, que é o servidor web que a gente está utilizando localmente. No futuro, a gente vai versionar o nosso código. Vamos publicar esse projeto lá no servidor da web, tá? Muito provavelmente no Netlify, mas isso é coisa para frente. Bom, e é muito importante conhecermos esse protocolo aí, né? O HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo web que a gente desenvolve as nossas páginas. Bom, ele nos permite fazer a comunicação entre o cliente e o servidor. E qual a ideia do protocolo? O cliente chama, o servidor escuta e responde. O back-end faz a parte do servidor, né? O back-end é aquele programa que fica no servidor, né? Ele não, a gente não vê, não temos a parte visual, né? Em outras disciplinas a gente vê isso com mais clareza, né? Essa separação. Esse nosso projeto é um projeto web, então não fica muito claro essa separação, mas a ideia é que o back-end faz parte do servidor. Eventualmente, quando o projeto possui regras de negócio, é uma aplicação, toda essa parte fica dentro do back-end, né? Tratamento de dados, validações, tudo isso na parte do back-end. Muito embora algumas validações a gente possa fazer também no front-end. Front-end é a parte do cliente, é onde nós vamos renderizar os nossos formulários. Qual é a responsabilidade dele? Solicitar dados para o servidor e apresentar ou renderizar esses dados na tela. E aí nós vamos trabalhar com a linguagem HTML, que nós já iniciamos aí, né, em algumas aulas anteriores. Nesse projeto, nós vamos trabalhar com essa linguagem HTML, onde nós vamos apresentar os conteúdos, textos, imagens, vídeos, entre outras coisas. Então aqui, vamos relembrar um pouquinho, né, um HTML bem simples que a gente está apresentando aqui para vocês. Nós temos um cabeçalho, que nós construímos por meio da tag head. Utilizamos dentro do cabeçalho uma tag HTML chamada title, que é o título, nós chamamos de meu HTML. Dentro desse nosso HTML, nós criamos um corpo, nós criamos por meio da tag body. Dentro desse nosso corpo, nós criamos uma div, que a gente pode chamar de uma caixinha, né? Onde nós agrupamos outros elementos. A gente colocou ali uma imagem, um logo, né? E aí nós associamos, por meio daquele atributo src, o nome de um arquivo de imagem, chamado logo.png. Embaixo nós usamos aí uma tag p, que representa um parágrafo, onde a gente apresenta uma frase, estou aprendendo HTML, né? E nós estilizamos essa mensagem, quer dizer, utilizamos ali uma classe do tipo red, que provavelmente vai mudar a cor, né, dessa frase que a gente apresentou. E a gente poderia desenvolver essa estilização inline, dentro do nosso próprio HTML, né? Mas nesse exemplo aqui, só para poder
ficar claro que a gente pode fazer essa separação, uma vez que nós apresentamos esses conteúdos em separado, a gente pode fazer separado, criando um arquivo de CSS, né? Cascading Style Sheet, que é a estilização da nossa apresentação. É lá que a gente vai definir cores, fontes, espaçamentos. E aí a gente tem um exemplozinho aí de um CSS, por exemplo, para aquela nossa página, para a página que nós definimos anteriormente. Então a gente definiu lá que o corpo vai ter uma margem 0, que é uma propriedade chamada margem, né? Então definimos que aquela tag body vai ter essa propriedade. Definimos ali aquela classe red, que nós definimos lá no nosso HTML também. E definimos uma propriedade color, onde nós demos uma cor para ela. E logo abaixo, por meio daquele joguinho da velha, né, logo, nós identificamos a nossa div. E aí nós criamos lá naquele HTML uma div chamada logo. E para essa div, nós definimos, logo, nós criamos uma propriedade margem. Né? Vamos dar uma margem de 20 pixels para essa imagem que a gente vai apresentar na tela. E embaixo ali nós definimos que no nosso corpo a gente vai ter ainda uma tag P, que nós definimos um tipo de fonte para a mensagem que vai ser escrita nessa tag P. Né? Beleza, essa é a ideia. A gente coloca lado a lado aqui agora o nosso HTML, o nosso CSS, só para a gente poder ilustrar e relembrar um pouco daqueles conceitos que nós vimos aí nas aulas anteriores. E nós vamos ver na prática isso aí, né? Só para a gente poder, vamos fazer isso funcionar, né? Para a gente poder ver na prática, né? O resultado desse nosso HTML. Bom, se nós formos lá para o Visual Studio Code, nós digitaríamos esse código aí, ó. Criaríamos um arquivo HTML, né? Exemplo, por exemplo, chamado exemplo.html, definiríamos o nosso HTML. Lá no alto nós definimos aquele doctype que define um arquivo do tipo HTML, né? Nesse caso especificamente HTML da versão 5, que é a última versão que a gente está utilizando, e os conteúdos que a gente acabou de apresentar nas transparências anteriores. Definimos também ali um arquivinho em separado, chamado styles.css. Né? Observem, voltando aqui no HTML, e lá dentro da tag head, nós definimos o arquivo chamado styles.css. Esse arquivo vai ser incorporado dentro do nosso HTML. E é esse arquivo que a gente está mostrando aqui. E nós colocamos também na raiz do nosso projeto logo. Colocamos lá uma logo para poder exemplificar. Esse logo PNG, eu vou retornar aqui ao exemplo.html para mostrar para vocês que lá na linha 9, ó, o nosso HTML está fazendo referência a essa imagem. Então, como eu coloco src igual, entre aspas, logo.png, esse HTML vai procurar nessa pasta do projeto, na pasta onde está o meu HTML, esse arquivo logo.png. E ele vai encontrar esse arquivo aqui. Okay? Então, agora, vamos colocar isso para funcionar. Né? Aqui na nossa apresentação, o nosso HTML ficou dessa forma. Vamos colocar isso para rodar. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui abrir o meu terminal Hyper, né, que eu utilizo. Eu vou fazer o seguinte, eu já estou aqui dentro da pasta, eu criei uma pasta na estrutura dos meus diretórios, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu criei aqui uma pasta dentro da minha unidade C, eu criei uma pasta chamada Projetos Web. Eu recomendo que vocês façam o mesmo, tá? Dentro dessa pasta Projetos Web, eu criei uma pasta aqui chamada Web-Project. Web-Project. Aonde eu defini todos esses arquivos que eu mostrei para vocês. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu aqui no prompt, estou dentro do Web-Project, vou digitar aqui code, faço ponto, automaticamente ele já vai abrir o VS Code para mim.
Eu vou selecionar aqui aqueles arquivos que nós criamos lá na nossa apresentação. O exemplo.html, que é esse arquivo aqui, ó, que nós criamos, né? Nós temos aqui o styles.css, que é o arquivo que possui os estilos do nosso HTML. E aqui o nosso arquivo logo.png, né? Então vamos selecionar aqui, e agora aqui, manipulando aqui o Visual Studio Code, vamos dar um replay aqui naqueles comentários, só fazendo referência para poder ficar bem claro essa explicação, e depois a gente vai entrar na parte de desenvolvimento do projeto. Esse momento é para a gente poder relembrar esses conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Então, essa primeira linha aqui nós criamos, definimos que estamos utilizando um arquivo HTML, né, HTML da versão 5. Nosso navegador vai reconhecer como HTML na versão 5. E aí criamos aqui uma tag HTML, definimos uma tag chamada head, que é a tag de cabeçalho. Dentro dessa tag head, nós criamos aqui uma tag title, que define o título do nosso HTML. Tá? Então, eu vou executar esse HTML e vou mostrar para você esses resultados, né? Porque aí a gente vai explicando e vai apresentando os resultados, né? Para vocês, para ficar bem claro essa parte inicial, essa parte introdutória, né? Então, relembrando aqui, eu até vou disponibilizar um materialzinho lá para a gente poder relembrar a questão da execução do Live Server, né? Que já está configurado aqui na minha máquina. Quando eu clico com o botão direito aqui, já me aparece essa opção Open with Live Server. Mas a gente não pode esquecer de que esse Live Server é um servidorzinho web criado pelo Visual Studio Code que nós temos que configurá-lo aqui, ó. Então, para quem não tem, tem que vir aqui em extensões, clicar nesse íconezinho aqui de extensões e procurar o Live Server. Bom, aqui, olha, ele está mostrando para mim que o meu Live Server ele já está instalado. Se não tivesse instalado, iria aparecer aqui esse botãozinho instalar, você clica para poder instalar e poder usar esse recurso que a gente vai utilizar aqui agora. Tá? Tem que lembrar desse detalhe. Bom, agora sim, agora eu vou clicar com o botão direito, no exemplo, e vou abrir com o Live Server. Open with Live Server. Vou clicar aqui, automaticamente ele vai abrir o navegador e já vai chamar a nossa página. Tá? Então, eu volto aqui e vamos comentar inicialmente a nossa tag title. Então ele mostrou lá o título do nosso HTML. Isso vai ficar aqui, ó. Eu chamei de meu HTML, né? Foi exatamente o que eu coloquei aqui, tá? E só lembrando aqui, né, que no caso o nosso servidor web, né, ele roda no nosso domínio localhost, que é o mesmo que o IP 127.0.0.1, e a porta que ele utiliza, essa porta 5500. E depois ele faz referência ao nome do meu arquivo HTML que eu estou executando. Ok? Muito bem. Então aqui ele mostra o título da nossa página, que está aqui. Aí na sequência, nós definimos que o nosso HTML vai utilizar esse arquivo chamado style.css. Aqui nós fazemos referência a ele, definimos que o tipo desse arquivo é CSS, né? E ele representa a estilização, o style sheet, a estilização da nossa página. E esse style.css, ele, da forma que eu coloquei aqui, olha, ele tem que estar no diretório exatamente do meu HTML. E ele está aqui, ó, style.css. Então eu volto para o exemplo.html. E aqui dentro, a gente definiu aqui o corpo, por meio da tag body, do nosso HTML. Criamos inicialmente uma div, que é uma espécie de uma caixa, né? Um setor onde eu vou agrupar alguns elementos. E no caso, eu estou agrupando qual elemento? A imagem. Então eu defino dentro dessa div, observem que eu
Dei um nome para essa div, criei um ID para ela, ou seja, esse ID aqui vai ser único. Quando eu fizer referência ao ID logo, eu estou fazendo referência exatamente a essa div especificamente. Se eu for criar uma outra div, eu vou utilizar um outro nome. E para essa div, nós criamos uma tag de imagem e associamos esse arquivo, olha, logo.png por meio do atributo src. Esse logo.png, só repassando, ele está aqui, ó. Da forma que eu coloquei aqui, da forma que eu defini, não coloquei nada aqui na frente, ó, nenhuma barra, nenhum caminho, ele vai procurar dentro do diretório do meu HTML. Ele vai achar aqui o logo.png e vai exibir essa imagem nessa posição na div. E logo abaixo nós criamos uma tag P, uma tag de parágrafo, que vai exibir essa mensagem. Então, olha, voltando lá para a execução, vocês veem que aqui foi exibido, né, quando nós executamos a página, o HTML, ele exibiu aqui, né, a nossa imagem, e logo abaixo ele exibiu também essa tag P, que apresenta essa frase, estou aprendendo HTML. Tá aqui, ó, estou aprendendo HTML. O detalhe que a gente chama atenção aqui, relembrando, é que essa frase nós a estilizamos. Quer dizer, nós mudamos, no caso, a cor. Colocamos uma cor em vermelho. Nós criamos uma classe utilizando esse atributo class aqui, ó, chamada red. Bom, eu poderia ter chamado de outra coisa, né? Então eu criei de acordo, né, com as características da estilização que a gente definiu. Agora, a classe que nós estilizamos, como também a logo que nós também utilizamos, como o corpo da nossa página que nós também estilizamos, né, que nós construímos aqui uma característica para ela, nós definimos aonde? Dentro do styles.css, que é esse arquivo aqui. E aí nós definimos toda a característica. Em primeiro lugar, que o corpo ele vai ter margem zero. Então, olha, eu vou começar aqui no cantinho, aqui, eu vou começar, né, a minha margem é zero para essa minha página, corpo da página. Eu defini ponto .red, que representa aqui, só relembrando, né, só recapitulando, o body que representa a tag body, está aqui dentro do HTML, ó, tag body. Definimos o ponto red. Esse ponto indica a classe, então ele vai procurar no meu HTML uma classe chamada red. Então vamos lá. E nós temos aqui a nossa classe red. E nessa classe red, ele definiu a propriedade cor em vermelho, né, aqui com os valores em Excel. E finalmente nós definimos aqui o joguinho da velha logo. Esse joguinho da velha aqui representa o ID, né? O ID. Nós criamos uma identificação para o logo que nós definimos dentro do nosso CSS. Então, dentro do HTML aqui, olha, nós criamos um ID chamado logo. Então, ele vai estilizar toda essa nossa div aqui com essas características. E o que a gente fez aqui? A gente colocou, no caso, a gente definiu aqui uma fonte, né? E não faz muito sentido, né? Porque é uma imagem que nós criamos, né? Mas de qualquer forma nós definimos aqui uma característica para ele. Eu poderia ter colocado outras coisas aqui dentro. E para terminar nós definimos aqui no caso uma tag, o meu parágrafo P, aonde a gente definiu o tipo de fonte, que no caso aqui foi sans serif, que é essa mensagem que a gente escreveu aqui, estou aprendendo HTML. Então ele fez toda essa combinação de estilos dentro do nosso HTML. Tá? Então, isso aqui foi só para a gente poder dar uma relembrada nesses conceitos e da forma em que a gente aplicou isso aí. Ok? Muito bem. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos seguir em frente. E a gente vai mostrar agora para vocês o seguinte. Nós vamos começar a desenvolver o nosso projeto.
para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar, lá no nosso diretório, nós vamos criar uma pasta, dentro daquela nossa pasta Projetos Web, vamos criar uma pasta chamada Web-Project-Personal. Quer dizer, é o nosso projeto pessoal. Então eu recomendo fortemente que vocês criem essa pasta, e aí a gente vai entrar nessa pasta. Uma pasta que está vazia, né? Vamos vir aqui no nosso terminal. Eu vou dar um comando CD aqui, vou dar um espaço. Observem que eu selecionei a pasta, dei um Ctrl C. Aqui eu dei um C, no terminal eu coloquei CD. Eu tenho que estar na mesma unidade, na unidade C, ó, na unidade C. Mandei colar aqui a pasta. Muito bem, estou dentro da pasta. Tá? Eu acho legal essa prática aí desses comandos de terminal, são bem interessantes, né? E aí eu vou digitar o code, espaço ponto, e vou abrir o meu VS Code, abrir uma outra instância do meu VS Code já dentro dessa pasta web-project-personal. Maravilha. Então aqui dentro, né, a gente vai começar fazendo o seguinte, vamos, de forma bem simples, vamos criar um HTML, né? E agora, como a gente está criando o nosso projeto, vamos criar do zero. E como a gente vai digitar pouca coisa, eu vou inclusive fazer essa digitação aqui para vocês acompanharem. Tá? Na sequência das aulas, na medida que a gente aumentar o conteúdo, a gente já trabalha com a parte de copy e cola, né, para poder adiantar. Mas no nosso caso, como vai ser pouca coisa, a gente vai criar aqui, ó, eu clico com o botão direito nessa área aqui, que vai indicar o diretório raiz. Vou criar um novo arquivo. Então, ó, voltando, cliquei com o botão direito, agora eu clico com o botão esquerdo e vou criar um arquivo chamado index.html. Muito bem, a gente está começando do zero, tá, pessoal? De forma bem simples, eu vou no passo a passo. Aqueles que já conhecem essa parte, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Fique bem claro aí para quem não tem ainda toda essa familiaridade. Então vamos definir aqui o tipo de documento, né? Observem que o Emmet, né, que é um recurso que o Visual Studio Code tem, ele já traz, na medida que eu começo a digitar, ele já traz, ele já autocompleta com aquilo que provavelmente eu iria digitar. Nesse caso aqui é o doctype, eu dou Enter, né? Então, repetindo aqui, ó, só repetindo, né? Eu abri aqui, coloquei o sinalzinho de menor, coloquei aqui exclamação, ele já me sugere o doctype. Então, eu já dou um Enter aqui, ó, automaticamente ele já vai selecionar o tipo de documento HTML. Na sequência, eu vou colocar aqui que eu vou criar um HTML. Automaticamente ele já fecha a tag, né, que eu abri. Aqui dentro a gente vai colocar, vamos começar colocando uma tag red. Eu vou fechar, automaticamente ele já fecha para mim também. Eu abri a tag red, ele já fechou. Vamos colocar um título, tá? Inicialmente aqui, title. Nesse título aqui eu vou colocar o meu nome. Rubens 2 Santos Guimarães. Beleza. Eu quero que ele exiba isso aqui. Bom, observem que ele já está me dizendo aqui que eu estou com o arquivo já alterado, mas ainda não salvo, né? Eu vou pressionar aqui Ctrl S, automaticamente ele já salvou, né? Eu poderia ter vindo aqui no menu arquivo também, né, para poder salvar aqui. Clicar aqui no salvar. Bom, agora para rodar esse HTML simplório que a gente fez, eu vou utilizar o nosso servidor. Clico com o botão direito, abro com Live Server, guardo um pouquinho, ele já abriu aqui. Como eu não mandei exibir nada no corpo do meu HTML, ele não mostrou nada. No entanto, ele colocou lá o título da página, Rubens dos Santos Guimarães. Tá? Então, dessa forma, nós criamos o nosso documento, inicialmente bem simples, e agora a gente começa a evoluir nesse nosso código. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar um corpo.
Então, abaixo aqui dessa tag red, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar o body. Vamos fechar aqui. Vamos definir dentro do nosso corpo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos no exemplo anterior. Porque aqui, como vai ser um nosso site pessoal, eu já vou ter uma preocupação com relação à semântica do nosso documento. Nós abordamos isso em numa aula anterior, na parte de HTML, quando nós tratamos de HTML. Então, como eu quero definir uma semântica para a minha página, eu vou criar uma tag. Eu não precisava fazer isso, mas eu vou criar essa tag só para poder dar um sentido semântico para a nossa página. Eu vou criar uma tag chamada header. Observem que é diferente do head. Tá? Bom, essa tag header, veja que ela está dentro do documento, do body. Bom, mas é um cabeçalho, está dentro do corpo. Mas eu quero indicar o seguinte, que na minha página, no corpo do meu formulário, eu quero definir uma área de cabeçalho. Então, para eu criar uma semântica para esse meu corpo de formulário, eu crio essa tag header, só para diferenciá-la das demais seções, digamos assim, do nosso HTML, do nosso formulário. Tá? Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma div, onde nós vamos agrupar um elemento, vocês se lembram, que é essa tag div, né? Ela não tem assim, um resultado visual, mas ela serve para criar, para agrupar alguns elementos. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma div inicialmente sem nada, sem nenhum atributo definido. Vamos criar dentro dela, eu acho que chegou mais alguém para a nossa aula aí, vamos lá dar uma conferida. Chegou o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Já iniciamos a aula, tá? Estamos dando sequência aqui. Então, voltamos aqui. Então, dentro dessa div, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um menu. Porque, como vai ser um site pessoal, nós vamos criar um menu. E nesse menu, nós vamos criar uma primeira opção. E para isso, para esse menu, cujo objetivo será chamar uma outra página, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tag A que vai indicar um hiperlink que eu vou criar. Vou definir um hiperlink. Então, eu vou criar aqui um href e vou indicar o seguinte. Bom, eu vou considerar que eu vou chamar o barra. Tá? Eu vou fazer referência ao próprio index HTML que eu estou criando. Então, quando eu coloco barra, você vê que o próprio VS Code ele já indica para a gente, olha, se você colocar esse barra aí, ele vai indicar que você está direcionando no momento em que o usuário clicar nesse hiperlink que você definir, ele vai redirecionar para o próprio index HTML. Tudo bem, exatamente isso que eu quero. Né? Posteriormente, a gente vai criar uma outra página, mas inicialmente a gente vai definir para a nossa própria página. E aí nós vamos fechar isso aqui e vamos definir um menu chamado sobre. E nesse menu sobre a gente vai falar um pouquinho sobre nós. Né? Vai ser uma página onde você vai falar sobre o site. Né? O objetivo do site. A gente vai colocar isso lá. Tá? Muito bem. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos criar um outro menu. Né? Por exemplo, no meu caso, como a minha atividade profissional, eu trabalho com aulas, né? Então eu vou falar sobre as aulas. Vou criar uma página sobre as aulas que eu trabalho, por exemplo, na FATERJ. Então eu vou criar aqui no mesmo diretório, vou indicar pelo índice, porque a gente não vai criar essa página agora, só para a gente poder ter uma referência para o link não ficar quebrado, né? Quebrado no sentido de haver um problema, digamos assim, quando eu clicar em cima de aulas, que é o nome que nós vamos dar para esse nosso menu. Muito bem, você vê que ele já fechou aqui a tag A. Né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar isso aqui e vamos executar esse HTML para ver como é que ele está ficando. Bom, vamos ver o nosso resultado aqui. O que a gente fez? Nós criamos um título, olha, o título já está aqui, nós definimos lá no header do nosso HTML, não no header do nosso formulário, né? Nós criamos um header do nosso HTML. Então, botamos aqui uma tag title, definimos o título, como nós vimos anteriormente. E depois, nós criamos dentro do corpo, né, de uma forma semântica, dentro de uma tag chamada header, nós criamos uma div onde nós agrupamos dois elementos. E da forma que nós colocamos aqui, a gente colocou um do lado do outro. Depois a gente vai estilizar isso, mas para começar, vamos começar bem simples. Então ele colocou dois hiperlinks, um ao lado do outro, né? E aí eu defini aqui uma barra que vai indicar o diretório raiz do projeto, né? Que ele vai procurar o arquivo index.html, nesse caso, né? Coloquei tudo isso dentro de uma div que nos permite, flexibiliza a utilização de um seletor de classes, que daqui a pouquinho a gente vai definir, né? Para esse, vamos definir uma estilização para essa nossa página. Então, inicialmente, ele só criou esses dois elementos, que são dois hiperlinks. Então, a gente executando, a gente vê que foram criados aqui, ó. Só que, olha, quando eu clico em cima, o que ele faz? Ele não faz nada. Na verdade, ele está chamando de novo o nosso index.html. Tá? Muito bem, tudo bem até aí, né, pessoal? Tranquilo, né? Então, agora, só para a gente poder enriquecer um pouquinho mais esse nosso formulário, porque vai ser ele que nós vamos versionar daqui a pouquinho, nós vamos criar uma estilização, mas essa estilização, no princípio, só para a gente relembrar também, a gente vai mudar isso nas próximas aulas, nós vamos definir essa estilização inline, ou seja, dentro do nosso próprio HTML. Então eu vou criar aqui uma tag chamada style, eu fecho aqui. Dentro dessa tag a gente vai definir um estilo, né? No futuro a gente vai botar no arquivo CSS em separado, mas vamos definir aqui porque é bom que a gente vai ter um visual do nosso site, né? Do nosso site inicialmente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir um seletor chamado body, que vai representar quem? Que vai representar o corpo do nosso formulário. Então, eu defini esse seletor aqui inicial, vou abrir a chave e vou estilizar essa tag. Vou dar um Enter aqui. Muito bem, vamos definir uma propriedade chamada background. Background. Bom, dessa forma, eu defino a tag com a propriedade simplificada. Eu poderia colocar outras extensões, mas eu vou definir só a parte de background. Ele vai entender como fundo da minha tela. E aí a gente vai colocar o seguinte, eu vou definir um valor hexadecimal. E a gente vai aproveitar isso aqui para relembrar um detalhe muito interessante da parte de estilização. Nós vamos começar escrevendo um valor hexadecimal. E vamos colocar, por exemplo, um FF. E aí, só para relembrar esse conceito de estilização, quando a gente define uma propriedade background utilizando uma estilização em hexadecimal, esses dois primeiros dígitos, eles representam uma cor em vermelho, que a gente vai definir. Os dois valores seguintes, eu vou colocar 00, para caracterizar bem essa nossa página, como vermelho, né? Porque esses dígitos que a gente Ô, define, Rubens, eles vão de 00 a FF. Pode falar, quem está falando? esse background não seria background color, não? Não, mas a gente vai deixar como apenas o background, tá? Para a gente poder definir só o fundo da tela, tá? Mas não, a gente pode usar dessa forma simplificada, tá, Cleiton? Sem Ah, problema, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, repetindo aqui, um detalhe importante é que quando a gente define
essa característica hexadecimal, a gente vai do valor 00 até o valor FF, né, que é o hexadecimal. Então aqui a gente vai colocar o FF. Esse FF indica para a gente o quê? Indica para a gente o maior valor. Então, nesse caso, o vermelho, que são essas duas posições, vai indicar a cor vermelha, né, de maior valor. Eu vou deixar 00, quer dizer, eu vou neutralizar o efeito green, né, que é o efeito verde, que são essas duas primeiras posições, as duas próximas posições, e vou também neutralizar as duas outras posições, colocando 00. Então, só relembrando aqui, ó, essas duas primeiras posições aqui do meu valor hexadecimal, eles caracterizam o efeito vermelho da minha estilização. Os dois seguintes, eles caracterizam o efeito green, né, o efeito verde. Como eu estou colocando 0, então ele vai anular, basicamente deixando a cor vermelha. E esses dois últimos aqui, ele vai caracterizar como blue, azul. Como eu coloquei 0, ele vai anular. Então, nesse caso, ele considerou o quê? Ele considerou um fundo vermelho. Tá? Depois a gente vai checar isso lá. Ok? Poderíamos também utilizar, né, só para dar uma relembradinha aqui, né, a gente poderia utilizar, que a gente viu naquela aula nossa teórica, a gente poderia colocar um RGB. Se a gente colocasse aqui o RGB, a gente teria que usar esses três valores, no caso 255, que é o maior valor, 0,00, teria o mesmo efeito. Tá? Só que a gente vai exercitar a parte do hexadecimal. Tá? E no caso do hexadecimal, a gente vai colocar FF 0000. Okay? Aqui a gente coloca tudo vermelho. Melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma corzinha diferente, só para a gente poder dar um destaque aí diferenciado. Vamos colocar aqui, vamos colocar 28 para o tom em vermelho. Vamos colocar 2A e vamos colocar 36. Vamos colocar essa configuração hexadecimal. 28, 2A e 36. Tá? Depois a gente vai ver como é que vai ser esse fundo. Né? Se a gente clicar aqui em cima, né, ele já vai mostrar que esse fundo é preto. Né? Tem uma cor escura. Mas vamos lá. Depois de definir e relembrar algumas características dessa propriedade background, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma estilização chamada link. Ou melhor, vamos chamar de links. Quem são os links da nossa página? Os links a gente definiu aqui na div, né? Agrupamos a div. Então, como a gente quer dar a mesma característica para os dois links, eu vou definir para a div um valor. Vamos definir esse valor aqui para a nossa div. Vamos criar uma classe que vai valer para os dois. Vamos chamar de links. Ok. Bom, agora sim, agora eu posso vir aqui, ó, dentro da minha tag style e continuar a minha estilização. Agora eu vou caracterizar esses meus links, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Como é um seletor de classe, eu vou colocar sempre ponto, e aí eu vou colocar links. É o nome que eu dei para ele. Certo? Vou abrir chave para a gente poder definir as características desse link. O que a gente vai fazer aqui? Vamos definir um background, né? Vamos definir um background. Background. Você vê acho que foi o Cleiton, né? Comentou. Eu poderia, você vê que o VS Code ele já me permite utilizar o background de forma separada, tá? Senão ele apresentaria um erro. Tá? Bom, e o background, a cor de fundo que a gente vai dar para esse link, vamos chamar de vermelho, mas vamos colocar, dessa vez vamos chamar de red aqui, vamos colocar um red. Tá? Bom, definimos já o estilo. Deixa eu ver o que mais que eu estou esquecendo. Definir os links. Ok, vamos salvar essa página.
Vamos lá. Vamos só recapitular o que a gente fez. Definimos uma cor de fundo para o nosso corpo, pro corpo do nosso formulário, e definimos uma cor vermelha para os nossos links. Vamos lá, vamos rodar. Como a gente está usando o nosso servidor aqui, ó, automaticamente ele já atualizou e ele fez isso aí. Para o nosso corpo aqui, ele definiu uma cor preta e definiu aqui essa nossa área de menu com o fundo vermelho. Ok? Fechou, Cleiton? Agora eu entendi. Preto e o vermelho. É isso aí. Falando nisso, daqui a pouco a seleção entra em campo, né? Mas vamos lá, vamos continuar a aula, né, Cleiton? Vamos lá, o Carlos. Vasco é Vamos lá, só então. amanhã. Então tá bom. Então, pessoal, a gente começou assim o nosso site, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos versionar esse nosso código, esse web project pessoal. Vamos parar por aqui. Eu acho que já deu para a gente recapitular bem aquela parte de HTML, construímos, iniciamos o nosso site. O objetivo agora é criar o nosso, versionar esse código. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá para a nossa página, né? Eu vou disponibilizar para vocês esse doc aqui, que aliás eu já coloquei para vocês, né? Que nós já coloquei como versionar aquele nosso código que nós desenvolvemos lá na outra disciplina, que nós trabalhamos com Spring. Mas esse aqui é um resumo dos principais códigos que a gente vai utilizar, né? Os principais comandos utilizando o Git, que é o gerenciador que a gente utiliza. Então vamos lá. Eu já estou com tudo instalado aqui na minha máquina. Eu, inclusive, já disponibilizei lá nas nossas aulas, lá no meu canal, lá uma parte que eu falo sobre o Git. Eu venho aqui para o terminal. Estou no diretório onde está o meu projeto, né? Está aqui o meu projeto. Eu já estou nesse diretório. Então, agora eu vou começar versionando esse código. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou seguir exatamente esse roteirinho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer um git init para poder iniciar o projeto. Nós não temos ainda, né, ele criado. Vou colocar aqui um git init, né? Vou dar um enter. Ele já inicializou o nosso repositório de forma vazia, porque não tem nada lá dentro, né? Seria até interessante, antes de executar um comando, tá, pessoal, colocar um git espaço traço version, para vocês verem a versão do git. Eu estou usando a 2.28, tá? Bom, aí depois disso, é muito interessante a gente ter esse arquivo chamado .gitignore. Nós vamos criar esse arquivo. Inicialmente ele vai estar vazio. Nós vamos criar aqui no nosso VS Code, dentro do nosso projeto, nós vamos criar esse arquivo chamado .gitignore. Vamos dar um enter. Inicialmente ele não vai ter nada, mas é nesse arquivo que a gente vai colocar aquilo que a gente não quer encaminhar para o nosso repositório, tá? De qualquer forma, a gente já definiu. Observem que quando eu digitei aqui o git init, né? Observe que no próprio VS Code ele já mostra para a gente, olha, tem 3 arquivos que eu fiz uma alteração e que ainda não foram versionados. Ainda não constam no meu repositório local. Tá? É interessante, né, essa indicação aqui do VS Code. Tá? Então eu volto lá e eu vou fazer esse comando aqui, o git.add, para poder adicionar esse arquivo aqui, para dizer o seguinte, para definir para o nosso gerenciador que a gente quer ignorar os arquivos que estiverem dentro desse arquivo, ignorar tudo que estiver definido dentro desse arquivo. Tá? Então eu volto aqui no prompt e vou executar esse comando. Git add.gitignore. Dou enter. Pronto, ele já fez. Agora voltando aqui, eu vou fazer um git status para a gente poder verificar como é que está o status do nosso repositório. Deu enter. Bom, aqui ele já diz para a gente, né, os arquivos que nós definimos e que, olha, esse arquivo aqui ele precisa ainda ser versionado, que é o index.html. Então voltamos aqui
E agora sim, vamos fazer um git add ponto para a gente poder versionar esse nosso arquivo do nosso repositório. Então a gente coloca um git add ponto, assim como está sendo indicado aqui, ó, né? Então vamos adicionar esse arquivo no nosso repositório. Se a gente der um git status novamente, a gente vai ver que está tudo ok, né? Esses arquivos já estão, o index.html já está lá no nosso repositório. Maravilha. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto na história do meu projeto, utilizando esse git commit, opção "-m", e vou acrescentar um comentário a esse ponto que nós vamos indicar como documentação desse versionamento. Então, como eu estou iniciando o meu repositório, eu vou colocar exatamente esse comando aqui, ó. Eu vou estar dizendo o seguinte, ó, esse commit, esse ponto na história do meu projeto, ele refere-se ao quê? Qual a descrição desse commit? Commit inicial. Então, enter aqui. Então, nas próximas aulas, na medida que a gente voltar aqui no VS Code e acrescentar novos códigos, criar, definir novos conteúdos para o nosso HTML, criar outros arquivos, o que a gente vai fazer? A gente vai estar voltando lá e adicionando, criando novos pontos de história no nosso repositório e descrevendo o que a gente está fazendo, tá? Colocando aqui a descrição das alterações que a gente utilizou, tá? Então, essa aula está servindo, inclusive, para a gente poder relembrar, né, esse conceito do Git, né, dos nossos repositórios. E uma coisa que vocês observem aqui também, ó, que já não aparece mais aquela indicação. Por quê? Porque já está tudo versionado. Maravilha. Trabalho concluído? Não. Não pelo seguinte. Eu preciso criar um repositório remoto para esse nosso projeto. O que eu fiz utilizando o Git foi criar um repositório local. Então, dentro aqui da nossa pasta, ele criou um repositório local. Só que agora eu vou lá para a internet, vou abrir aqui a minha página do meu repositório Git, né, que é o github.com. Já abri aqui, eu já loguei. Tá? Quem ainda não fez isso, recomendo fortemente que faça isso e crie um perfil dentro do GitHub, tá? Que a gente já mostrou isso para vocês lá numa outra aula. E aqui eu vou criar um novo projeto, que é esse projeto que nós chamamos de web-project-personal. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, clico nesse sinalzinho de mais, vou criar um novo repositório. A criação dele é muito simples. Aqui eu vou dar exatamente esse nome, tá, pessoal? O nome que nós definimos aqui, inclusive para a nossa pasta. É essa pasta aqui, ó. O nome do nosso repositório vai ser esse, web-project-personal. Eu venho aqui, vou voltar lá no meu GitHub e vou definir esse nome para o meu repositório. Ele está ok, tudo bem, você não tem esse repositório. Aqui eu vou fazer uma descrição desse nosso projeto, né? Daquilo que eu vou inserir nesse meu repositório remoto. Eu vou colocar aqui, ó, é um projeto web pessoal. Maravilha. Vou definir como público, tá? E pronto, mais nada. Vou criar esse repositório. Create repository. Uma vez feito isso, o que ele já faz? Ele já vai me dar aqui, ó, qual que é o endereço desse cara, qual o endereço que ele criou. Então, o endereço é esse aqui, ó. Esse é o endereço que foi criado. Então, é exatamente esse endereço aqui que a gente vai utilizar para fazer o nosso git remote. Então, esse comando aqui, ó, eu já vou dar um Ctrl C, que é exatamente esse comando que a gente definiu na nossa sequência. Ó. Git remote, add origin. E aí eu coloquei aqui, ó, o nome, o caminho do GitHub com o nome do nosso projeto. Então, nesse caso,
esse comando ele já está prontinho aqui para a gente. Ó. Tem alguém entrando na aula agora? Vamos ver. Ah, o Marcos. Boa noite, Marcos. Já iniciamos a aula, já estamos na sequência aqui, ok? Bom, então, o que eu vou fazer? Então, voltando aqui, olha, vamos repetir aqui, né? Vamos voltar aqui na nossa página do GitHub. Então, aqui, ó, logo abaixo, estou na nossa página, né? Ele abriu para a gente a página já do nosso repositório. Logo abaixo do caminho que ele diz que tem o nosso repositório, ele já traz o comando aqui para a gente poder utilizar. Tá? Então, eu vou dar um copiar aqui, vou copiar isso aqui. E de acordo com o meu passo a passo aqui, do meu manualzinho do Git, eu vou executar esse comando, que vai ser o próximo passo. Então, eu venho aqui, vou clicar com o botão direito, vou mandar colar, né? Estou colando esse comando. Então, aqui, só recapitulando, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um Git agora dizendo o seguinte, olha, eu estou adicionando esse meu repositório local nesse repositório remoto. Então, quando eu dou um Enter aqui, ó, ele já fez isso. Então, ele já criou. Agora, não significa que eu enviei esses meus arquivos que estão no repositório local para o repositório remoto. Isso eu faço numa outra etapa, que é exatamente essa etapa aqui, ó, que é esse git push -u origin master, que faz o quê? Que cria um master. Né? Isso aqui é um título, é um nome que eu dou para o meu usuário que está utilizando. Então, eu disse para vocês, conceitualmente, como vocês, nesse projeto pessoal, vocês vão trabalhar sozinhos, cada um vai criar o seu projeto individual, vocês sempre serão master. No momento em que a gente começar a trabalhar em equipe, esse conceito muda um pouco. A gente vai criar outras branches, tá? Que seriam outros personagens que vão fazer parte do nosso projeto. Mas, por enquanto, no caso de vocês, e nesse meu caso aqui, que vai ser um projeto pessoal web, eu vou utilizar sempre o master. Então, é esse comando que eu vou executar. Quer dizer, git push, quer dizer, empurre o meu repositório local para o meu repositório remoto. Então, eu venho aqui, clico aqui, paste, vou dar um enter. O que ele vai fazer? Nesse momento, ele está tentando exatamente fazer isso. Pegar o meu repositório local e encaminhar lá para o meu repositório remoto. E foi isso que ele fez. Olha, você vê que sucesso total. Tá? Ele encaminhou para meu repositório remoto. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos apenas um index HTML. Então, lá no nosso repositório remoto, é o que a gente tem que visualizar. Então, eu volto aqui e vou simplesmente mandar atualizar essa minha página, porque eu já estou selecionando aqui a minha página web produto pessoal. Eu dou um atualiza aqui na minha página. E aí ele já mostra para a gente lá a estrutura do nosso projeto. Ok? Então, eu recomendo que vocês desenvolvam o que nós desenvolvemos nessa aula aqui, que nós iniciamos o nosso projeto pessoal. Criem um repositório local da forma que nós criamos e depois crie um repositório remoto e faça todo esse projeto, esse processo de migração. Porque agora, nas próximas aulas, à medida que nós avançarmos com o nosso projeto pessoal, com o nosso site pessoal, terminado o nosso trabalho, imediatamente eu volto aqui no prompt de comando, lá do nosso diretório, e vou sempre fazer os seguintes passos. Não preciso mais fazer git init, não preciso mais adicionar git ignore, porque eu já o adicionei. A única coisa que eu vou fazer é, eventualmente, adicionar dentro desse git ignore alguma coisa que eu não quero que vá para lá. Então, esse comando aqui eu não preciso fazer mais. O git status, eventualmente, eu posso fazer, né, para verificar o status dos meus arquivos, do meu repositório. O que eu vou fazer mesmo é isso aqui. Eu vou fazer um git add, onde eu vou adicionar tudo que eu mexi no dia, depois das minhas alterações. Todas as alterações, as inserções, todos os arquivos que eu criar aqui, tudo que eu fizer aqui dentro, ele vai adicionar no meu repositório por meio desse comando git add. Depois eu faço um git commit, onde eu vou definir um ponto na história do meu repositório.
e eu vou escrever o que eu vou fazer. Então, se na próxima aula eu criar uma página sobre, por exemplo, se eu definir a página sobre, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, criação da página sobre. Tá? E dessa forma, sempre que eu fizer a atualização, aqui no GitHub, ele vai colocar esse comentário aqui. Ó. Então, aquele comentário, aquele commit inicial que eu escrevi aqui, ó, quando a gente mandou, quando a gente enviou aqui, ó, git commit -n, commit inicial, esse commit inicial, ele vem aqui, ó, como documentação referente a esse nosso commit, né? Essa atualização que nós fizemos aqui, ó, é o commit inicial, onde a gente mandou o index.html e o .git ignore, tá? Bom, e esse git remote eu não preciso fazer mais, porque eu já defini essa relação do meu repositório local com o meu repositório remoto. O que eu sempre vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou encaminhar lá para o meu repositório remoto tudo que eu fiz no meu repositório local. Ok? Muito bem, pessoal. A gente conclui aqui essa aula.